Seja muito bem-vindo a mais um Pode Céu. Quem fala aqui é Elvis Abreu, estamos direto do Estúdios Fábrica. Hoje meu parceiro de bancada não me abandonou. Seja muito bem-vindo. Estamos de volta. Obrigado, Elvis. Oi, gente, tudo bem com vocês? Que saudade de estar com vocês de novo. Vamos juntos para mais uma vez aprendermos mais, compartilhar, rir e descobrir coisas maravilhosas aqui nessa noite. Vai ser bênção. Cola com a gente, já manda para todo mundo esse link aí. Aproveita e já manda para o seu parente, para o seu amigo, já compartilha com todo mundo, que eu tenho certeza que tem muita coisa boa para a gente compartilhar nessa noite. É isso aí. E hoje o tema é de Netflix. É A Origem, viu? A Origem do Céu na Terra, hein? Isso aí dá uma série, viu? De Netflix mesmo, daquelas de ganhar Oscar, viu? É isso aí. Como o pastor Douglas falou, não deixe de compartilhar para que todo mundo conheça a origem da história de Céu na Terra. E quem que nós convidamos? Lembrando que quem está lá no nosso Instagram já sabe quem é. Já sabe, né? Nossa convidada VIP, de honra, né? VIP é VIP, né? Então não deixe de seguir, tá bom? E aí, pastor Douglas, quem é? Então, olha só, a gente vai contar um pouquinho da história da nossa comunidade, uma comunidade lindíssima. Estamos num período agora de reforma, né? A igreja de cara novo, para receber mais famílias, com mais conforto, receber as crianças, né? Um prédio só para crianças, uma igreja de crianças. Cara, isso é fantástico. E a gente queria compartilhar com vocês um pouco da história, da nossa trajetória como comunidade. E para fazer isso, nada é mais justo e ninguém menos apropriado do que alguém que, inclusive, fez aniversário na semana passada. A gente queria honrar essa pessoa aqui, né, no dia 22 de maio, né? Você que vai nos assistir no futuro, a semana passada é 22 de maio, tá? Que fez os seus... 7,5 aninhos de idade. Nós estamos aqui com a nossa matriarca da comunidade Céu na Terra, a pastora Graça. Seja muito bem-vinda, pastora Graça. Que bom, obrigado. Completar mais um ano é mais uma conquista, né? E eu estou muito feliz por essa honra, por esse convite de vocês, por essa lembrança, porque normalmente a gente, quando passa de uma idade, a gente se acha que a gente não tem mais muita importância. Mas eu vejo que eu tenho muita importância, porque a minha importância está em meu Pai Celestial. Obrigada pelo convite. Que isso, que bonito. Já começou aqui, já quebrando aqui os corações, né? Olha, eu tô gelado hoje, viu? Meu Deus. Pastora Graça, nós não teríamos como pensar em outro nome ou outra pessoa para compartilhar esse momento tão importante, porque hoje a gente sabe que como cristão, maduros na fé, a gente sabe que tudo quem faz é o Senhor, né? Mas Ele escolhe pessoas para o fazer. E então, a escolha que Deus fez há muito tempo atrás, a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Faz com que hoje a história dessa comunidade tão linda, ela seja indissociável. Não tem como desconectar a comunidade Céu na Terra da pastora Graça. A gente convidou a senhora aqui pelo seu aniversário, é claro, mas pelo legado que a senhora construiu com toda a sua vida, que nos inspira, nos ensina, nos motiva. A senhora tem sido um reflexo de Deus radiante nessa comunidade e isso exala para cada um de nós, né? É tão radiante que 75 anos, cheio de projetos e um ministério lindo aí, né? Com certeza, com certeza. Coisas maravilhosas, né? Então a senhora está aqui, de fato, por honra. Se tem uma coisa que eu costumo dizer é que honra não é para quem precisa, honra é para quem merece. E a senhora merece estar aqui hoje e para essa audiência linda e contar um pouco da sua história, da história de vida da pastora Graça, trajetória, caminhada e como começou esse ministério lindo que nós vivemos juntos hoje como família, né? É isso aí. E nós precisamos começar do início. Sim. A pastora Graça nasceu no lar cristão? Onde a senhora nasceu? Como foi a sua infância? Então, não nasci no lar cristão. Meus pais se diziam católicos, porém eles não eram assim, iam uma vez por ano na missa, mas eu tinha muita sede de Deus e sim, muitos sonhos já desde a minha infância, mas eu fui criada com princípios que hoje eu vejo que estão na Bíblia, que meu pai nos ensinou. Então, meu pai ele tinha uma sabedoria incrível, né? Apesar de ser uma pessoa praticamente analfabeta sim, ignorante das coisas de Deus, mas ele tinha uma inspiração do céu, que eu vejo que isso já estava no projeto de Deus para as nossas vidas, né? É linda a história do meu pai.
Vai ter chororô. Que tenha, né? Isso é ótimo. No último não me gravaram. Que bom, né? Que bom. Assim, meu pai, ele era tão presente, minha mãe também, mas eu sou irmã de 13 irmãos, né? Então nós somos uma prole grande. Como boa nordestina, né? Meus pais, eles tinham muitos filhos, né? E nós crescemos assim, nesse aconchego familiar, mas meu pai, ele era muito legal. E ele foi pai de verdade. Hoje a gente fala muito essa questão de paternidade, tanto que quando eu conheci o Evangelho, e meu pai, eu perdi meu pai com 10 anos de vida, né? Fiquei órfã, com mais 11 irmãos, né? Não éramos poucos. E muito difícil, mas aí eu encontrei o meu pai celestial e eu não tive nenhuma dificuldade em entender ele, porque eu já tinha uma referência de pai. A identificação foi muito natural, né? Isso é muito bom na minha vida até hoje, porque meu pai, ele ainda está presente no nosso coração e foi instrumento de Deus realmente para forjar um caráter cristão que ele mesmo não sabia, mas ele estava ali sendo usado por Deus. Deus é lindo. Amém. E deixa eu já emendar. São 13 irmãos. Sim. Todos são evangélicos, cristãos? Só um que eu estou profetizando que no próximo batismo ele vai batizar. Amém. Vai participar da vida plena e vai. Já conversei com ele, tá assim. Só falta um, é todos cristãos. Que bênção, maravilha. E deixa eu perguntar para a senhora, como que foi? A gente está falando de chamado, né, de trajetória. Como que começou a jornada de fé, então, da senhora? Essa dedicação, né, pelo reino, o encargo, o amor pela obra de Deus. Porque uma coisa é ir para a igreja, outra coisa é servir ao Senhor Jesus, né? São coisas diferentes. E como nasceu isso tudo na senhora? Qual foi o start, né? Esse chamado do seu coração aí de fazer algo a mais, né, do que só ir sentar no banco de uma cadeira? Na verdade, é algo assim que eu não tenho explicação, que dentro de mim sempre houve essa paixão por Jesus. Desde que eu conheci Jesus, eu nunca questionei e me joguei com tudo. Era tudo que eu tinha na vida, porque eu não tinha mais nada, mas eu tinha tudo que era Ele, né? Não vou falar da minha infância, porque foi muito sofrida, mas foi legal, né? Deus estava comigo. Então, eu sempre, quando eu conheci o Evangelho, eu já me lancei participando das coisas. Eu nunca fui de ficar parada, não, né? E assim fui prosseguindo, fazendo a obra, fazendo teatro, falando poesias, enfim. Uhum. É uma coisa que, se eu falar para você, você que me ouve, é sobrenatural, porque não tem explicação. Eu vim de um lar muito pobre, muito difícil, e eu aprendi a ler sozinha, né? Uau. Eu e minha irmã, meu pai nos ensinou as sílabas, né? Ele, acho que a geração aqui nem sabe o que é isso. Ele comprou chamava Cartilha do ABC, e antes dele falecer, ele nos deu essa orientação. E eu e a minha irmã, a gente conseguiu montar as palavras e nós aprendemos a ler sozinhos. Depois fomos para a escola. Eu entrei na escola com 12 anos de idade, né? Aprendi as coisas, mas estou aqui. É mais uma história de superação, né? Que fantástico. Qual que foi a idade que a pastora se converteu? Então, 13 anos que eu conheci o Evangelho mesmo, né? Eu conheci o Evangelho na Igreja Batista, né? Que isso é uma igreja muito boa para evangelizar. E só que aí depois teve um outro chamado, né? Mas eu devo muito isso. 13 anos, legal. 13 anos. Então, mas houve algum episódio, alguma coisa que a senhora lembra-se desse chamado, desse chamamento, quando a senhora entendeu isso, né? Olha, eu estou aqui para um propósito, né? Tem alguma coisa, uma história específica, um episódio assim, sei lá, uma experiência? Pode ser algo que aconteceu que te chamou a atenção, né? Despertou. Não teve especificamente algo, porque eu era sempre muito apaixonada por missões, por seminários. Eu não tinha instrução, nem orientação, mas eu tinha aqueles... Eram sede, né? De uma sede. Sabe? De verdade mesmo. E eu via as moças da igreja que tinham condição de ir para o seminário, igual os meninos vão hoje. E eu ficava assim com tanta vontade. Só que eu não tinha a menor condição. Eu não tinha. Eu vivia sendo cuidada por um evangelista e eu não tinha condição, mas eu tinha essa paixão. Isso já estava assim, eu falo para vocês, é uma coisa que Deus já tinha plantado dentro de mim. Mas eu queria mais, eu não queria só aquilo. Eu queria ir, né, onde Deus me chamasse. E assim fui, né, na minha juventude.
passou na minha adolescência, aí nós viemos morar em Goiânia, eu com as minhas irmãs, e sempre sede por Deus, sempre sede pela igreja. É lógico que teve um tempo em que eu me afastei de congregar, né? Fiquei um tempo, e aí vem a história de por que que a senhora casou com um homem que não era cristão. Aí depois eu falo isso. Tá bom. A gente inclusive vai ficar indo e vindo, lá no tá. passado. Eu fiquei com uma hoje, dúvida. tá? Com 13 anos, né? A mãe da senhora já era evangélica, já ia para a Não. igreja, não? Nós íamos sozinhos. E só para frisar aqui para os adolescentes de hoje, quando eu fazia algo errado que minha mãe queria me castigar, ela me proibia de ir para a igreja um mês. Esse era o castigo. Era meu castigo. E eu ficava muito triste, só que eu obedecia. Então, minha mãe era muito ignorante com respeito às coisas de Deus. Minha mãe ficou viúva com 34 anos, muito cheia de serviço. Eu tive que assumir a minha família, isso é importante frisar, né? Que as lutas nos fortalecem, elas não trazem traumas nem mimimi, ela nos fortalece. E eu tive que assumir o comando dos meus irmãos mais jovens com 10 anos de idade. Eu fazia comida, lavava roupa, arrumava a casa. Então, isso tudo foi me fortalecendo, né? E quando eu conheci Jesus, aí eu já estava assim, bem forjada para essas chamadas aí. Não, 10 anos de idade, assumir uma responsabilidade dessa, né? Porque uma coisa é você ter que cuidar de si mesmo com 10 anos, outra coisa é cuidar de, né? Irmãos. Tantos, né? Que não são, diferente de hoje, né? Criança cuidando de criança. Crianças cuidando de criança, tem que realmente ter muita responsabilidade, maturidade até antes do tempo, né? Precoce, né? Isso. E sem falar na desvalorização das pessoas, porque quando você é órfão e sua mãe tem que sair 6 horas da manhã e voltar às 10 da noite para botar o alimento dentro de casa, você não é fácil, mas eu vejo que tudo é um propósito de Deus, né? Nunca desistir da vida. Vamos em frente. Amém. Amém. Coisa linda, viu? A senhora pastoreia há quanto tempo? Quanto tempo de pastora? Pastora mesmo de igreja foi em 2002, quando nós plantamos a igreja. Cruzeiro. 2002. Legal. Então, a gente está falando de 22 anos, né? 22 anos. E antes disso, qual que era o trabalho da senhora dentro da igreja? Eu fiz de tudo, eu só não fui diretora de homens, mas eu tenho vontade. Já fica a dica aí, viu? Ministério de Homens aí, estiver precisando de uma pastora retada aí, né? Sem mimimi. Pregar para os homens. Acho que eles vão me... Olha, isso aqui, ó. Já é para antecipar. Isso. Então, mas eu trabalhei muito com todos os grupos na igreja em que eu servi 41 anos, né, que é a Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu trabalhei muito com todos os departamentos, todos, e sempre a mesma paixão. Mas eu trabalhei com criança, meu ministério onde Deus mais me ensinou, onde eu mais cresci, foi no ministério com crianças. 16 anos, cuidando de crianças, dirigia um coral, ninguém acredita, né? Um coral de crianças, 38 crianças, eu fazia os uniformes, fazia tudo. Então, gente, não é porque eu sou alguma coisa boa, era porque Deus me impulsionava a isso. E era muito legal, eu era muito apaixonada pelo meu trabalho. E aí fui liderando, ajudando em tudo. Sempre tive muito prazer em servir ao meu rei. Nunca servi a pessoa, servia ao meu rei. Amém, que lindo. Quando a senhora começou a liderar, a senhora já era casada, pastor? Já. Porque assim, nós vamos entrar um pouquinho, e eu sei que ele não era evangélico, e aí às vezes fica até difícil conciliar. E assim, acaba indo um pouquinho assim, fora do fluxo natural, né, que a sociedade às vezes vê que começa o homem, e aí, né, assume o encargo, o chamado, e depois ele leva consigo a esposa e tal, principalmente no que diz respeito a isso, a pastoreio, né, o mais comum é você encontrar um pastor, e a esposa segui-lo, né? Como que foi no seu caso, que é um pouco diferente disso, né? Na verdade, eu fiquei muito tempo sem congregar, conheci meu marido, depois a gente volta lá, né? E nós nos casamos, mas assim, eu queria muito ser mãe, né? E eu tive dificuldade em engravidar no início,
Mas eu prometia para o Senhor uma coisa, dei uma de Ana, falei, Senhor, eu quero ter filhos, mas eu prometo que eu vou levá-los na tua casa, eu vou levar, né, que escola dominical, eu vou levar em tudo. Eu fiz uma promessa para o Senhor, né? Aí engravidei do Alexandre e cumpri a minha promessa, e ele já sabia disso, só que ele não gostava muito que eu fosse para a igreja, né? Teve um pastor que foi um instrumento de Deus para me levar de volta, aí onde eu comecei a trabalhar mesmo, exercer o ministério. Criança na igreja, enfim, de música, não parece, mas é, né, gente? E, enfim, ele sempre, ele não concordava muito, mas aí o pastor muito sábio, fez amizade com ele e tal, era bem pertinho. E esse pastor ainda, inclusive, ele é vivo hoje, é Ulisses, né? Um grande homem de Deus em Goiânia. Ele foi muito instrumento de Deus, não posso deixar de mencionar. E aí eu fui voltando aos poucos, né? Porque, na verdade, eu fiquei um tempo assim, achava que não era preciso, mas é importante congregar e servir ao Senhor. Aí ele nunca se opôs, só que ele não ia, né? Ele não ia, mas ele nunca se opôs. Nessa época vocês moravam em Goiânia. Sim. Aí vocês foram para o sul e depois voltaram para Goiânia. Esse tempo de ir e vir, ele ainda não era evangélico? Não era cristão? Não era cristão. E nós fomos, através ele pegou uma doença, uma malária muito forte, e nós... Malária? Malária. Meu Deus. Aqui em Goiânia a gente congregava na Igreja de Cristo, né? Com meus meninos, aí eu já tinha o Alexandre e a Patrícia, os dois piquititinhos, e aí nós fomos para o sul, porque ele precisava ir para a família dele, porque meu marido é do sul. E nós fomos, e aí foi outra batalha, encontrar a igreja, né? Congregar, porque eu saí da igreja aqui, onde a gente era família, e foi onde eu encontrei a igreja do Evangelho Quadrangular. E ali lá eu fiquei. Foi lá. Foi lá então. Que legal, hein? Então foi um propósito de Deus também, né? Com certeza. E ele sempre junto, não ia, mas assim, eu ia para a igreja, a gente tinha um Fusca, gente, é bom a gente contar, né? Diz que Fusca não é carro, é condução. Ali, ó, tem um Fuscão ali na parede ali, ó. Pois é. E eu enchia, gente, era muito bom, era muito louco. Eu enchia o Fusca de menino, sem habilitação, gente, não façam isso, por favor. E eu levava para a escola bíblica, e tinha uns 8 ou 10 meninos lá naquele Fusca, e meus filhos juntos. Meus filhos sempre comigo, nunca abri mão. Quando eu não tinha mais o Fusca, eu ia de bicicleta. Nós tínhamos 2 bicicletas, e ia o Alexandre com a Patrícia em uma, e eu com o Daniel em outra. De chuva e etc, mas é assim, algo incrível, que não tem explicação. Eu ia assim, meu marido deixava, ele não ia, mexendo com ele, estava tudo certo, né? Chamando ele, pode ir, voltar. E isso foi muito bom, ajudou muito. Ele não ia, mas também não atrapalhava, né? Não impedia. Era longe a igreja da casa de vocês? 3 quilômetros. Não era muito longe. Não era longe. Na época era longe. E para ir a pé com o menino, né? É complicado. E aí vocês retornaram para cá. Ele era funcionário público, né? Era. Ele trabalhava numa estatal em Santa Catarina, era funcionário público. E nesse período sempre servi na igreja. Meus meninos já eram adolescentes, foi algo assim que só Deus, né? Porque todos revoltados não queriam vir para Goiânia, acostumados no sul, foi um impacto. Mas eu vim para Goiânia, eu tinha vontade. Gente, falar para vocês, Deus ele realiza os nossos sonhos em mínimos detalhes. Mas eu nunca fui aquela mulher de estar puxando o marido. Ele até falou, ele poderia até falar que tudo que ele falava, eu concordava. Eu digo que eu era assim, até meio que, né? Vamos deixar para lá. Mas eu concordava, e ele queria vir para Goiânia, queria vir montar uma confecção, e ele tinha um emprego muito bom, muito bem remunerado. E eu falei, moço, se quer ir, eu vou, porque eu e meu marido, nós somos 2 doidos, né? Verdade, desde o começo do nosso casamento. Começar as origens, né? Que é uma origem. Ele é do sul, eu sou do nordeste. Né? Olha aí, né? Nos encontramos no Goiás. Tudo a ver, né? Nós somos muito diferentes, se for contar de casal. Mas é quando Deus, eu falo sempre, quando eu falo para os casais, para os noivos, né? Que eu dei curso de noivo há muito tempo, tá? Para quem não sabe. Eu falo, Deus não une idade, nem pessoas, Deus une propósito. Deus une propósito. E o nosso propósito era ter uma família linda. Isso ele também tinha, né?
não entendendo direito, mas ele tinha. E é isso que aí nós viemos para Goiânia. Meus meninos tudo revoltados, tudo adolescentes. Começando do zero. Não sei, não Ele ainda pediu para sair, né? Imagina aí. pediu para sair da É. empresa. Foi uma coisa assim que hoje eu entendo que Deus movia É tudo. mover de Deus, né? Deus movia e a gente É. nem percebia. Só um recorte aqui. O Elvis, parece quem tá assistindo aí que o Elvis tem o Elvis tem toda o script aqui, mas não, é porque ele conhece mesmo. O Elvis, ele é interessado, é um cara que se interessa pelas pessoas, ele já conversou muito com a pastora, com o pastor Leopoldino, o pastor Daniel, então ele sabe de tudo isso, negócio de, né, de emprego e tal, isso, tá bom? Isso aqui não é nada armado, porque parece que a gente tá com o script aqui, né, Helena? Não é, porque ele conhece mesmo, viu? A história ensina muito, né? Aí, ó. Ensina muito. E o final dela é muito bonito. É. E aí, quando ele chegou aqui, vocês abriram Uma a confecção. Tem mais coisa, tem um monte de novidade. Mas ele não quis vir, né? Tímido, né? Ele não quis vir, não. Ele não, É. deixa ele. E aí, como foi esse recomeço? Conta para as pessoas que estão curiosas. Da confecção. É porque, assim, vieram para cá os meninos adolescentes. E como que foi essa adaptação? A senhora falou que foi um choque. Porque hoje nós estamos numa Goiânia extremamente desenvolvida. Eu imagino aquela época, né? Até 31 anos atrás. porque assim, para montar uma confecção, começar do zero, a dificuldade, porque não se conseguia fazer marketing como hoje, né? Era um Não, desafio, né? Desafio. Eu tinha uma irmã que ela já tinha uma confecção muito bem montada de jeans, né? E foi ela que nos convidou, né? Ela cresceu conosco, assim, era como uma espécie de filha. Falo tinha porque o Senhor já levou. E ela nos deu toda a assessoria, nos ensinou tudo. Gente, fazer uma calça jeans sem ter noção. E a gente aprendeu, foi muito difícil, mas aí tinha os contatos das irmãs. A gente teve muita ajuda da família, não foi assim vir do nada e fazer. Mas não foi fácil, foi muito difícil. E nós tivemos essa confecção, tocamos ela acho que por 12 anos, né? Conseguimos levar, não morremos de fome, tanto é que estamos aqui. Mas quanto aos meninos, pode falar já? Sim, a Patrícia tinha namorado lá, né? Gente, mas foi. Eu e meu marido, nós somos doidos, gente, por favor. O Alexandre também tinha namorada lá no sul, na igreja, ele sempre na igreja. O Daniel ainda tinha só 15 anos. E aí foi aquela coisa, eles iam, voltavam, e aquela revolta, né? Mas no final deu tudo certo. Quem ficou mais tempo no sul foi o Alexandre, mas ele veio depois, ele veio em 2001 para cá. Mas ele ficou um tempão lá, ele demorou. A igreja, ele era músico, ministrava louvor, e ele não quis deixar. E foi isso, mas com o tempo, Deus ele tinha um propósito, ele vai levando as coisas, mesmo difícil. Mas o que nunca saiu de perto de mim mesmo, nem um mês, foi o Daniel. Parece que a gente tem uma aliança assim, nunca saiu de perto de mim. É o grudadinho. Grudadinho, né? Então, ele é muito grudadinho. E é isso. Como que foi essa transição do pastor Leopoldo ele vir para a igreja, ele ir, né, para a igreja? Ele foi convencido mais pelo pastor ou foi com muita oração e paciência? Lógico, foi com muita oração, né? Mas a senhora insistindo também? Não, porque com meu marido insistir não dá certo, sabe? Não dá. É muita oração, né? Muita oração, muita fé, confiança em Deus e orando na mente dele, porque meu marido também ele era de origem muito católica e ele já até estudou em seminário, né? Já usou até batina, gente. Olha isso, quase padre. Pensei isso. Deus tem seus planos, né? Deus mudou tudo. Você não vai ser padre, não. E, assim, era difícil, porque havia ali cadeias, né, mentais e resistência mesmo, apesar dele gostar muito de mim, vão dizer que ele me amava, né? Mas ele via isso. Poxa, mas ele tinha uma revolta também com a Igreja Católica, por causa de algumas coisas, e não ia em lugar nenhum. Mas, assim, era difícil essa barreira dele quebrar a tradicional, toda a família tradicional, né? Inclusive, a família deles são descendentes de alemães, e sabe que alemão ou ele é protestante ou ele é católico, ele não sai. Então tinha essa dificuldade dele aceitar o evangelho.
tinha muita resistência a pastor. Quando ele estava na igreja que falava em dízimo e oferta, ele ficava muito bravo, porque ele ia, dia de ano novo, ele sempre ia, tá, gente? No finalzinho do culto da virada, mas ele ia virar o ano conosco. Isso era legal, né? Mas foi difícil. Aí você falou da mudança dele, e a gente na confecção, as coisas começaram a dar errado. Começaram a dar errado, não dava certo, e lutava de lado, de lado, de lado. E nesse meio tempo de coisa não dar certo, aí você vai fazer a próxima pergunta, foi onde Deus agiu na vida dele. É Deus que age, né? Aí, depois eu falo essa parte aí. Não, pode falar. Pode ficar à vontade. Já tô ansioso aqui. Porque já viajando aqui na história. Dava errado sabe, a gente trabalhava muito, fizemos feira, fabricava, vendia, era bom, trabalhar sempre é bom, mas parece que Deus estava falando algo assim, né? Não era para ser. Não era para ser. E eu sempre servi a minha igreja onde eu congreguei com muita alegria, muita satisfação, muito entusiasmo. Isso aí é uma coisa assim que acho que Deus já tinha colocado. E hoje eu tenho isso nos servos da nossa igreja. Então, e Deus colocando no meu coração, e eu falava assim, não, Deus, isso não é do Senhor, eu não sou pastor. Meu marido detesta pastor. Eu era líder de ministério, eu trabalhava, eu estava em tudo, mas pastor não, assim, pelo amor, não. Tudo menos isso. Tudo menos isso. E os pessoal falando, e eu não. O Daniel muito bem entrosado na igreja, ministério de louvor. O Alexandre também na igreja, músico, todos os meus filhos. E eu falava, não, isso não é de Deus, não. Esse negócio é uma coisa Da minha cabeça. da minha cabeça. E Deus foi falando, e foi falando. Aí eu lembrei da fundadora da Igreja Quadrangular, que foi a Aimee, né? Uhum. Quem não conhece a história dela é muito interessante. E aí o Espírito Santo começou a lembrar a Aimee, porque a Aimee, um tempo, por ela ser mulher, eu também sendo mulher, eu tinha essa resistência. Deus fez ela cair doente, que ela ia morrer, até que Deus falou, você vai. E ela foi. Ela tem um grande chamado, uma mulher incrível. E eu me inspirei nela, né? Falar em inspirar, né, gente? Vocês falam que eu inspiro, então façam o que eu faço. Olha aí, viu? Tá vendo? É bem Não assim. vai ficar só no discurso, não. E Deus falando, até que um dia eu me rendi, né? Eu pensei, Deus tem algo grande aqui, né? Quem sou eu, né? Uma senhora de 53 anos? Meu Deus, como que vai ser isso? Isso é uma loucura. Marido de 63, como é que nós vamos? Então, peraí. Então, vamos lá. A gente tá falando... Você tá entendendo a história? A gente tá falando de uma mulher, senhora, como ela mesma disse, de 53 anos, né? E tem um esposo que não ia, né, na igreja, e com filhos e tudo, e que de repente começa a ouvir a voz de Deus para pastorear pessoas, né, e não participar de uma comunidade. Então, não é uma coisa assim, um chamado de 30 anos de idade, de 20 anos, que você está no vigor da idade, está falando de 53 anos, e quando as coisas, secularmente falando, né, hoje a gente, no Brasil, fala muito dessa divisão entre o secular e o religioso, né, o espiritual, mas quando as coisas secularmente falando não estavam bem, né, e é onde qualquer pessoa pensaria o seguinte, eu tenho que focar nos meus negócios, eu tenho que focar nas finanças, eu tenho filhos para criar. E você começa a ouvir Deus falando, ó, você tem que largar isso aí e colocar a mão em outro arado, né, com 53 anos. Não é fácil, gente. Então, aí quando eu me convenci mesmo, aí eu fui conversar com ele. Na verdade, nesse meio tempo, ele foi no encontro com Deus, né? E aí ele decidiu mesmo se batizar, né? E quem batizou o meu marido foi o Daniel, né? Olha só, que privilégio, hein? O Daniel tem muitos privilégios. Ele batizou o pai dele e casou o irmão dele mais velho. Uau. Então, isso é um marco, né? Quando ele batizou o pai, ele tinha quantos anos? Você lembra? Acho que tinha uns 21 anos. Ele não era nem casado, ele era bem jovem. Assim. Bem jovem, batizou, foi maravilhoso. Aí, quando ele decidiu se batizar, daí eu já estava com aquilo no meu coração. Eu falei, agora vamos ter uma conversa. Eu falei para ele, né? Falei, olha, eu tenho chamado, eu não sei explicar, mas eu tenho vontade. E ele achava que esse negócio de igreja era só conversa, ele era isso. Mas aí Deus já tinha trabalhado, ele falou, não, eu vou. Aí ele falou uma coisa e ele fala sempre, se vocês perguntarem em off, né? Que aqui ele fala. Ele falou assim, até hoje, tudo que eu te chamei, você foi.
Até hoje, tudo que eu quis fazer, você foi comigo, agora eu vou contigo. Olha isso. Que E hoje bacana ele ouvir isso, hein? mega pastorzão da Que nossa bonito questão, ouvir né? isso. Ele falou, Não, agora eu não. tô contigo. Aí eu corajei, porque como é que eu ia sozinha com Com ele? certeza. Foi Muito algo assim, difícil ia ser, né? muito lindo. É. E aí fomos juntos. Que bacana. Parabéns, Leopoldo. Você é o cara. Não, e sabe o que me veio à mente agora? Porque assim, não é diferente, é muito estranho, né? Quando ele fez a cirurgia agora, chegar lá, ele não estava, né? Aham. Porque todos os dias, se você for lá nos visitar, ele vai te receber. É verdade. A primeira pessoa que vai pegar na sua mão vai ser ele. Verdade. E sempre com um sorriso no rosto, com disposição, sempre bem vestido, sempre com a palavra bacana. É inquestionável, né? Sem palavras para ele. Decidiu de vez É mesmo. decidido, justamente. É. Esse- Deixa eu perguntar para a senhora, a gente está falando agora de chamado, de pastoreio, né? Dessa nova experiência, né? Aos 53 anos. E hoje, o que, para a senhora, o que é mais difícil? É liderar ou ser liderada? Tô falando de pessoas, não tô falando de Deus, né? Tô falando de pessoas e pessoas. Liderar pessoas, né? É, é muita honra, mas é desafiador, porque você precisa entender de pessoas. E é uma escola, você vai aprendendo. Porque a gente tem, até hoje eu estava meditando sobre isso, a gente tem a mania de querer que todo mundo seja igual a gente, É. mas as pessoas não são. Então, liderar para mim é uma escola até hoje, né? Ser liderado é tranquilo, porque eu sempre honrei meus líderes, sempre estive ali disposta. Quando foi para eu vir, né, voltando lá, né, já que vocês me deixam à vontade, vir para plantar a igreja, meu superintendente, que é o pastor João Antônio, ele não queria. Talvez ele tinha muitas razões. Ele tinha o Daniel lá, ele tinha o Alexandre lá e ele tinha eu, que tudo que chamasse estava pronto. Então ele pensou, eu não vou abrir mão desse povo. Uhum. E ele Ah. já viu lá na frente. Sim, e já vamos situar então aqui a história. A gente tá falando de quando isso? Quando eu fui para a obra, eu queria, quando Deus colocou no meu coração, Aham. confirmou, eu cheguei para o meu superintendente e falei. Da igreja quadrangular, De quadrangular, em né? Goiânia. Deve ter pensado, essa mulher tá doida? E a gente tá falando disso, a gente tá falando de 20 quantos anos 22 atrás? anos. 22 anos. Então Antes, né? era uma outra visão de igreja, né? Tipo, antigamente, hoje as coisas estão um pouco mais, né, abertas para isso, né? No que diz respeito de implantação de igreja, a gente vê a igreja sendo aberta de qualquer jeito, a torta é direita, qualquer pessoa fala que Deus falou com ela vai lá e abre, homem, mulher, menino, jovem, né? Então, mas antigamente as coisas não eram tão soltas assim. Não. Então, você pensar assim, uma mulher, né, de 50 anos, abriu uma igreja, não é? 53, abriu uma igreja de uma comunidade centenária, né, que tem todo um nome aí, uma tradição a zelar, vamos dizer assim. Era bem assim, vou abrir, tô Tá abrindo. doida, né? Febre. Eu fui muita resistência da parte dele, realmente muita resistência, né? Eu tive que confrontá-lo mesmo, tive que ter muita coragem, porque ele não queria me enviar. Talvez por isso, porque ele queria nós ali, né? Eu penso que foi por isso. Mas quando Deus chama, Às vezes não é nem por não achar a senhora capaz, mas o contrário, eu achar a senhora capaz demais para perder, não posso perder nessa família aqui. tudo. Quando tem esses meninos aqui, tem essa família aqui, então essa mulher. Os meninos é metade do louvor, né? Daniel era o ministro popstar lá da igreja. Pastora Graça, deixa eu só fazer um comentário. Faça. Na minha opinião, liderar não é só estudar. Por quê? Hoje existe faculdade, MBA, pós, não sei o quê, tudo em gestão de pessoas e muitas pessoas não aprendem. Eu entendo que liderar é um dom, é para pouco, sabe? Então sinta-se com este dom aí. Amém. Bem? É verdade. E é realmente, pastor, é muito desafiador liderar, porque se liderar, você só precisa confiar, né? Você confiou em Deus e naquela pessoa que Deus colocou no seu caminho para te guiar, para te conduzir como seu mentor, como seu pastor, como seu líder. E aí, se você tem relacionamento com Deus, você está em paz para seguir a orientação. Agora, isso ser liderado, né? Agora, liderar, você está cuidando, você está tocando no destino de pessoas, né?
Então é E muito a noiva, né? difícil, justamente, é muito difícil isso, é uma responsabilidade enorme você falar assim, cara, eu vou falar coisas que podem mudar concepções, mudar destino, mudar o rumo, né, de todas as famílias e tal. Tomar muito cuidado para não levar para o lado pessoal, porque eu quero, né, porque eu preciso hoje e tal. Então realmente é muito Quem delicado. não tem o dom, ele consegue sim direcionar a vida até para um lado Sim, ruim, né? sim, com más intenções. A gente conhece muitos exemplos, infelizmente, de pessoas que têm habilidades, que é diferente de dom, têm habilidades de liderança, que conhecem a palavra e que usam isso para o próprio interesse, né? E persuadem pessoas, né? Para fazer o que elas querem, para construir impérios e tudo. Por isso é muito perigoso, né? Liderar, e você precisa realmente estar muito em Deus para não deixar isso subir para o coração, né? Para não deixar a mente tomar conta. É verdade. Vou pegar aqui um gancho, já que de servir tão fresco aqui na memória agora. Na nossa comunidade nós temos mais de 300 servos. É muita gente. Qual que seria uma palavra que a senhora poderia deixar agora de ensinamento para nós que estamos aí servindo os servos? Eu sou apaixonada em todos eles. Demais, só Deus sabe quando eu vou lá e hoje eu não posso mais fazer comida, lavar a igreja, eu já fiz tudo isso, gente. E eu vou para casa tão constrangida com Deus de ver todo mundo ali junto, em cada área, todos voluntários. Gente, tem um sentimento no meu coração por toda a liderança da nossa igreja, é paixão. Amo demais, sou grata a Deus infinitamente. Eu estou colhendo o que a Bíblia fala, né? E principalmente o Ministério Infantil, né? Porque eu trabalhei muitos anos sozinha com criança e hoje eu vejo todos os ministérios fluindo. É resposta do céu na minha vida. É colheita, gente. Legal. Qual foram os maiores desafios nessa etapa de plantação, né, de igreja? Primeiro foi meu superintendente mesmo. Aham. Ele não queria não foi bem um desafio, foi difícil porque ele não acreditava Aham. e ele nunca visitava, ele não me recebia para que eu precisava compartilhar. Enfim, ele é diferentão, né? Aham, mas vamos lá, depois que venceu essa resistência, digamos assim, né? Quando começou o Quando Play, começou. startou, né, a nova comunidade, a partir do momento que a senhora pisou naquele que seria, né, o território ali, o novo do reino de Deus ali como comunidade, e tal, a partir desse momento, qual foi o maior desafio que a senhora enfrentou na plantação dessa igreja? Não sei se foi desafio, porque quando eu cheguei naquela casa, na verdade eu fui chamada, que tinham as pessoas com depressão, e aí meu superintendente chamou, nem foi ele, foi a secretária. E ela falou: Olha, o pastor falou que você quer plantar uma igreja, então surgiu uma célula aí, pessoal, nessa situação. E Deus usou ela numa palavra que eu acho que nem ela acreditava. E tem promessa de ser uma grande igreja, Ela disse isso. família que está precisando. Eu, na hora, gente, falei: Vou. Lá no Cruzeiro, eu Pronto. morava no Parque Oeste Industrial. Vou, gente. Foi incrível. E eu não vejo que foi desafio, mas o que eu encontrei no dia que eu fui naquela casa, eu nunca esqueço, foram pessoas doentes, pessoas que não sabiam nada, não sabiam nem um cântico, não sabiam nem um texto bíblico. Pessoas totalmente, porque as pessoas falavam: eu vou abrir uma igreja em tal setor, bairro nobre e tal, né? E eu me vi ali, e como o meu trabalho com criança tinha muito resultado, eu vi ali pessoas de idade e pessoas ainda adolescentes. Era um terreno fértil. Uhum. Então eu não vi dificuldade, era um terreno fértil. Era tudo que eu sabia fazer que era ensinado do princípio às pessoas. Então foi maravilhoso, foi lindo. E eu nunca fiz uma reunião, né? Eu contava todos os dias, com menos de 18 pessoas. Foi aumentando, porque tinha promessa, né? Então eu não vejo que foi. O desafio foi esse, a barreira vir, né? Eu vim sozinha, eu e meu marido, os meninos ficaram lá, é lógico, né? E depois vieram, mas só nós dois. Mas havia muito, queimava muito o meu coração. Eu não tinha nenhuma dúvida, gente, nenhuma dúvida de que aquilo ali não era o propósito de Deus. E me joguei. Como é importante a gente ter
assim, a visão em Deus, né, saudável para entender oportunidades. Qualquer outra pessoa podia dizer assim, não tem cabimento nenhum eu ir para um lugar desse, as pessoas nem conhecem Deus, como a senhora mesmo disse, né? Ah, não sabe um versículo, não entende, não tem um cântico, não, tipo assim, é aquela velha clichê, né, do mundo corporativo. Quando a maioria vê o copo meio vazio, a senhora estava vendo meio cheio, né? É quando, por exemplo, quando Davi chegou para enfrentar Golias, todos os soldados falavam assim: aquele homem é gigante, não tem como derrubar. Né? E Davi olhou e falou assim: aquela testa é gigante, não tem como errar. Né? Então é justamente isso: é ver uma oportunidade e se agarrar a ela, mesmo indo contra todas a lógica, né? Porque qual que é a lógica? É começar a igreja no lugar de pessoas que querem, que conhecem, né, e tal, e ali, mas a senhora viu ali realmente um campo fértil, pessoas, diamantes, né, ainda na condição de carvão para ser lapidado. Né, mas quando você vê o potencial que há ali, como a senhora mesmo disse, né, eu tenho muito para ensinar aqui, ou seja, eles sabem praticamente zero, eles sabem nada. Uau, isso é bom, porque significa que eu vou ter muito para fazer por eles, né? Porque muita gente quer pegar já pronto, né? As pessoas querem ser enviadas para a igreja da Europa, chega lá, né? E já tem um prédio com ar-condicionado, com 50, 60 membros, que já cantam no Ministério de Louvor, que já ajudam nisso, voluntários. É muito bonito isso, muito poético começar a igreja assim, né? Contando que, aí quando eu fiz, foi em maio, em agosto, aí eu fui para o meu superintendente de novo, né? Porque a gente trabalhava tudo debaixo da organização deles, a gente não fazia nada. 5 meses. Se passaram 5 meses. Junho, julho, agosto, Aí eu cheguei, aí eu encontrei uma sala ali no Jardim Nova Era, e falei, agora eu vou lá falar com né? Porque vai ter ajuda. Mas a gente ainda trabalhava no secular, né? Fazia ainda as feiras, enfim. Aí eu fui lá, falei para ele, falei, eu encontrei um salão e tal. Eu lembro direitinho, que era R$ 300, 2 salários mínimos naquele tempo. E eu falei para ele, senhor pode ajudar em alguma coisa? E a igreja de Pacoeste é uma igreja de muito dinheiro, né? Acho, não sei. Aí ele falou, olha, eu te dou R$ 300. Você se vira com o resto, né? Energia, taraná, gasolina, essas coisas, tudo. Você quer por sua conta. Eu só dou o dinheirinho, sabe? Eu falei, topei. Bora, né? E nunca faltou nada. Nunca ficamos um mês sem atrasar nosso aluguel. Sim, porque é Deus que supre, gente. Por isso a minha fé ela é baseada nesse Deus que supre tudo. E foi esse o desafio, mas foi muito legal. E dessa forma. E nós alugamos um salãozinho. Vou continuando aqui, que vou para parar, vocês avisam. E cabia, parece que 20 cadeiras só. Oh, mas não tinha fé, né? Nossa, era pequeno. Aí o primeiro culto tinha gente na calçada, tudo lotou. Olha Os irmãos isso. vieram prestigiar. E aquele povo ali, eu tenho foto até hoje. Só que 2 meses depois não cabia mais ninguém. E nós tivemos que quebrar a parede do lado da outra sala e já tomar um espaço que cabia 70 pessoas. Uau. E assim fomos. Só crescendo. Um dia passou uma mulher lá na porta, ela falou para mim, ó, quero te dizer que essa igreja sua tem a unção do crescimento. Falei, amém. Unção do crescimento. E os filhos foram para essa igreja? Aí com o tempo, logo que abriu lá, né, o salão, o Alexandre foi, né? O Alexandre ainda era solteiro, e a Ângela já ia na igreja, né? A Ângela, as meninas dela, porque a Ângela era lá do Parque Oeste, mas como a igreja foi perto da casa dela, eles moravam aqui, já ia, e Alexandre foi. Não porque ele estava interessado na Ângela, não, mas Deus já tinha a Ângela preparada para ele. Se conheciam, mas. Não, nem conhecia. Sim, muito então difícil. ele foi também. Foi para mais por conta da senhora. Né? Ele foi, aí ali ele ensinava o povo a tocar bateria, tocar teclado, ele sempre foi assim, né? E foi comigo logo, né? Logo que abriu a sala lá, né? Aí o Daniel foi mais para frente. O Daniel ficou lá no Parque Oeste, tinha um mega salário lá, né? Então ele já era, ele já era pastor na época. Louvor, e sim, ganhava muito bem. Já estava casado com a Rosana e tinha um cargo, assim, muito bom. E aí, ele lá, né? A Rosana teve o Davi. E aí foi assim, a igreja estava indo bem ali comigo, com o Alexandre já comigo. A Patrícia também não foi logo, não. Ela ficou lá, né, com o Glaucio.
E aí um dia, aí começa de novo, Deus queimar no coração, né? Chama o Daniel. Eu falei, não, Deus, agora dessa vez não. Deus, Daniel ganha 10 salários por mês, Rosana ganha como secretária da igreja. A nossa arrecadação, gente, eu falo a verdade, era R$ 1.800. Não, há Dava para 22 pagar o anos aluguel. atrás, nossa. Não, era a conta. Mas assim, sempre foi a conta, gente. Uhum. E eu falei, não, isso aí não é de Deus. Daniel, não. Ele, muito bem lá. E aí vem de novo o Espírito Santo, né? Aí já começou uns conflitos lá com ele e com a liderança, não com a liderança, com a pastora, a Rosana muito chateada, muito triste. Eu falei, vou encher de coragem. É Olha assim, agora. é É agora. agora. Gente, Daniel ganhava 10 salários, Rosana não sei quanto ela ganhava, mas ela devia ganhar os seus 2 salários mínimos por mês. E eu cheguei para eles e falei assim: olha, é o seguinte, eu sei que vocês estão passando por um momento difícil e eu tenho uma proposta para fazer para vocês. Olha só, eu tinha 70 membros na igreja. Eu proponho para vocês pagar um salário mínimo para vocês, uma cesta básica por mês, tá? E o aluguel do barracão, da casa lá que tem. Uhum. Pois. E se vocês quiserem pegar comigo nessa batalha, é isso que eu posso oferecer. Aí eles pensaram, oraram uma semana e não é que toparam. Tudo doido nessa família. Maluco. Aí vieram. Davi pequenininho, bebê, tiveram muita coragem. Que loucura, hein? É Deus mesmo, não tem jeito, né? De- é, é, a partir do momento que o pastor Daniel veio congregar, como que foi essa transição? Em que momento que a senhora, que Deus falou com a senhora que era-se para fazer essa transição? Como que foi a reação dele? Como que foi esse movimento? Foi natural? Não? Porque a gente sempre fomos muito alinhados, né? Eu com meus meninos, principalmente Daniel, a gente concordava em tudo, não havia divergência. Porque a gente usava o sistema na igreja de cada domingo era um de nós que pregávamos, né? Uhum. Então nós tínhamos o mesmo, eu só tinha o status no papel. De pastor a presidente no papel. Eu sempre respondia nas reuniões. Aí eu me tornei superintendente, que é uma pessoa que lidera outras igrejas. O pastor me colocou para abrir novas igrejas. Tinha igreja em Edéia, Edelina, aqui no Aparecida, enfim. Aí eu já administrava uma região eclesiástica. Uhum. E eles ali comigo toda a vida, juntos. E a gente tinha esse sistema, cada domingo era um que pregava, então já era bem Senhora, familiar, o né? pastor Daniel e o pastor Alexandre. Na sequência, isso era normal, Uhum. né? E aí ficamos juntos até 2017. E aí a gente viu que estava na hora de botar um sangue jovem, né? Tinha potencial. O Daniel já era o pastor da igreja, não tinha como negar, né? Uhum. Não tinha como. E o Alexandre sempre Tá, e quanto tempo, então, da vida do Daniel até essa transição que vocês ficaram? Ele veio, foi bastante tempo. Ele veio em 2004, parece, se não me engano. E ele foi em 2017, ele ficou comigo, Uhum. ali me ajudando, juntos, sempre fazendo tudo juntos. Uhum. Eu dava total liberdade para eles, né? Na verdade, eu sempre deixei eles fazer e eles iam com a ideia e eu aprovava, eu tinha uma ideia, eles debatiam, eu acabava aprovando. Eram jovens. E aí foi vendo que, aí veio começou esse negócio de melhorar, enfim, tornar as coisas um pouco mais, uma linguagem mais, vamos chamar assim, de moderna, né? Mais atual, Mais né? atual, era muito jovem na igreja, porque quando eu comecei era só idosos e criança, né? Meu genro até falou, acaba logo, né? Porque os velhos morrem. Acaba logo. Não, não acabou. E aí foi a hora que a gente sentou, conversou, e eu falei, agora é com você, né? Eu vou ficar, eu ouvi toda uma cerimônia, né, de transição lá na igreja, e passamos para ele o cajado em 2017. E passei e não arrependo totalmente, né? Apesar que até hoje eu ainda não paro, mas mudou um pouco as coisas, a responsabilidade para eles, a Rosana tomou o lugar dela, né, pastoral. Isso eu já tinha feito Instituto Teológico, já éramos, né, o esquema da igreja era essa questão, né, de fazer teologia, formar obreiro, enfim, já tinha um quadro de obreiros bom. E foi assim, foi tranquilo, foi natural, Uhum. porque já era o chamado de Deus. Lá atrás,
O Senhor já tinha me falado que essa obra era para os meus filhos dar continuidade. Eu já sabia disso. Então eu não entrei assim, eu vou ser pastora sênior ou titular, chama titular. Eu sabia que não era. Eu sabia que era só, como você falou, era o start, era o começo ali. Mas ele tinha uma continuidade que era com meus filhos. E está até hoje. Uau. E como que foi agora a origem Céu na Terra, né? Porque 2017... a gente tá falando até agora de quadrangular, né? Aí quando que mudou tudo? Que foi uma mudança, né? Diga-se de passagem, né? Sempre coragem, né? E sempre juntos. A minha história com meus filhos, a gente é muito junto. E nós somos tava assim, a gente já estava assim, sabe? Quando você não está mais encaixado no projeto da igreja, você fala assim, não, isso aqui tá engessado, isso aqui. E você sabe que tem mais. Nós estamos no terceiro milênio, nós estamos numa época que não é bem assim, né? Tem que quebrar alguns paradigmas, né? E dentro da obediência, da determinação, não tinha como. Você tinha que seguir. Era engessado. Engessado. Assim. Era engessado. E aquilo incomodava em nosso coração. E eu via Daniel aborrecido. Mais o Daniel, né? Que ele é muito, né? Assim, inconformado. Aí nós fomos numa reunião. Aí já as convenções não eram igual. Já estava assim meio... A gente era muito amado. Eu fui muito honrada pelos meus líderes, né? Pelos meus companheiros de superintendência. Era a única mulher. Inclusive, ontem eu estava pensando, gente, eu não sou certa, não, vocês estão falando. Tinha aquelas reuniões em São Paulo, com os superintendentes, nós éramos 12 em Goiás. E ia só eu de mulher, junto com aqueles homens, tudo, gente, eu não sabe, se for olhar assim, fala assim, né? Mas Leopoldo sempre me recomendava, cuida dela, cuida da minha mulher, né? Seus pastores, acho que todos mais jovens do que eu, né? Acho que eram. E assim, sempre me respeitaram, sempre me trataram com muito carinho, com muita atenção. Hoje eu penso, como que eu fazia isso, né? E meu marido deixava. Era muito legal. Deixava, porque ele não podia ir, era só nós, superintendentes. E era assim. Mas a gente já não estava mais se sentindo confortável ali. E nós fomos numa reunião de superintendente. E lá houve, assim, muitas indiretas. Ele já estava percebendo que a gente não estava encaixado. Porque nenhum líder, eles sabem. E já até Daniel meio sim, até tinha falado com o meu líder, falando, nossa, cuida do Daniel, ele está com o coração meio revoltado, vocês dão uma atenção para ele, né? Mas não, é assim, tem que ser, e é assim que quiser, né? Mas ele não estava sob sua liderança, era sobre outra... O Daniel, era sobre até porque ele fazia parte do conselho estadual. Então, aí ele foi para a comunidade que a senhora era pastora, mas ele continuou no conselho pastoral da quadrangular, isso? Ele se candidatou quando estava comigo, porque lá é por eleição, né? Na convenção. E ele foi eleito, né? Secretário do conselho. Ele fazia parte do conselho. Ele ia comigo, né? A gente ia juntos. Só eu falei pro pastor, né? Pastor Washington, olha, presta atenção, Daniel não está satisfeito, conversa com ele. Mas parece que não havia uma conversa assim, sabe, muito aberta. E aí um dia nós, falando a sua pergunta, nós viemos muito aborrecidos da reunião, foi muito ruim, porque você escuta muitas indiretas, e indireta é muito ruim, né? E a gente veio com o coração assim, muito triste mesmo. Falei, Deus, que rumo nós vamos ter na nossa vida? A gente não queria se rebelar, a gente não queria causar nenhum problema. E quando nós estávamos vindo, ele calado, aquela cara dele, e eu também, meu Deus. Aí quando nós passamos ali em frente, onde hoje é o prédio Céu na Terra, era o nome de uma boate. Era Play, né? Aí eu falei para ele assim, olha aí, é bom para alugar para uma igreja, Daniel. Ele foi, fez a volta, pegou o telefone e ligou, gente. Foi na hora. E aí começou, né, o processo. Do nada. Do nada. Começou, eu falei, ó, se você quiser, a gente sai, né? Deus vai prover, porque lá tem umas taxas que a gente passa, né, para o conselho. Falei, dá para aumentar aí. Sempre foi assim, por fé. E com o dinheiro das taxas a gente pode pagar um aluguel, vamos sair. Nós tínhamos um prédio muito lindo. Onde que era o prédio? Jardim Nova Era. Prédio no valor de R$1 milhão que nós construímos com suor, né, ali da nossa acho que é liderança. importante essa parte aí. É importante. E aí nós
Aí já é com ele. Falei, agora é com você, porque ele já estava na Aquele liderança. processo, né? Que quem erra aí sabe, né, de comprar terreno, de começar a de construir mutirão e todo mundo pôr a mão na massa e fazendo galinhada, né? Nós tínhamos 100 membros quando construímos aquele prédio. Olha isso. 100 membros. E o terreno foi doado, Foi comprado. foi comprado. E frisando aqui que meu superintendente nunca deu um centavo. Tá. Era da comunidade o dinheiro. Então nós compramos o terreno. É uma história assim que não dá para contar, gente. A gente sempre foi assim, muito, muito ousado, muito confiante. E nós tínhamos um aluguel ali no prédio, no Cruzeiro, e nós compramos esse terreno e nós fizemos tanta coisa para arrumar esse dinheiro. Porque eu falava sempre com o Senhor, quando eu tiver 100 membros aqui congregando, nós vamos comprar um terreno. Eu sempre fui assim, né, de falar com o Senhor. E aí nós compramos, demos uma entrada, parcelamos o resto, enfim. Deus supriu, pagamos tudo. Em 6 meses nós construímos o prédio. Não ficou pronto, mas ficou para mudar. Saímos do aluguel e nos mudamos. Aí, meu superintendente foi na inauguração. Ele ficou de queixo caído, né? Aí falou, Foi um impacto, né? impacto, irmã Graça, como que a senhora fez tudo isso? Aí sim, aí você sobe no conceito. Aí mudou, né? A perspectiva, a visão, o tratamento, né? Aí foi onde Triste. me deram até uma região. Ele falou, não, essa mulher aí, mas é Deus, gente. E foi assim. E aí nós entregamos esse prédio para a Igreja Quadrangular, porque quando a gente arrecadava dízimos e ofertas, era para a Igreja Quadrangular. Uhum. A gente sempre a gente falava isso. E o pastor, ele tem que ter coerência no que ele fala. Então, gente, se a gente for embora daqui, nem o microfone é nosso. É tudo da igreja. Uhum. E aí o Daniel chamou o nosso presidente do estado e comunicou a eles e falou, nós vamos sair. Isso, o Céu na Terra já estava com o contrato fechado. Tudo, né? O prédio, né? Dá uma doida, né? Não. Mas estava reformando já. Ah, tá. Ele falou, nós vamos entregar aqui tudo para vocês e nós estamos saindo. Mas eles já tinham quase certeza disso. A Prisco nasceu. Lá na Igreja Quadrangular, né? Isso também foi uma ideia do céu no meu coração. Né? E como que foi essa ideia? Porque a Prisco, ela cuida e cuidou de muitas pessoas, né? O que é aprisco, né? Para quem não conhece, vamos começar por aí. Eu não sei se eu vou lembrar, porque foi eu que criei, mas eu sei, uma associação pró-incentivo, mais ou menos isso. Tem que dar Prisco. Depois vocês olham lá, no estatuto. Mas a instituição, o que é? Sem fins lucrativos, que foi criada também para inserir, né, na sociedade, fazer um trabalho diferenciado e relevante. E nós já fizemos muitas coisas, começamos ali, tivemos a quadra, ainda temos o prédio da quadra ali do lado, onde era a igreja nossa, e funcionamos não só com alimentos. Eu gosto muito de frisar, por isso que não leva só alimento, nós estamos cuidando, esse sábado agora nós vamos levar alimento para 16 famílias, mas não levamos apenas o alimento, nós fazemos devocional, nós levamos o evangelho, nós acompanhamos a família. Nossa diretora do Mercado do Amor é uma psicóloga, ela dá toda assistência para essas famílias, toda estrutura, encaminha para o mercado de trabalho, encaminha para os cursos, enfim. E queremos fazer muito mais. Leva dignidade, né? Leva dignidade para a pessoa. Agora eu vou contar uma coisa aqui, viu? Em off, hein? Em off. Olha, a sexta é uma sexta. É um sábado, né? Rapaz. Não é uma sexta, é um sábado e do final de semana todo. Carregar, viu? 2. E muito bom. Trabalho importantíssimo na igreja. E aí, voltando ao nosso CT, né? Estava em reforma. Essa transição de saída da época lá da Quadrangular e vir para o Céu na Terra, demorou muito ou não? Houve um planejamento até que conseguisse o prédio e a gente tinha algumas economias e aplicamos na reforma, né? Uhum. E aí, quando nós falamos, a igreja não sabia de nada, só os líderes. Nós chamamos os líderes, igual nós temos hoje, e comunicamos que nós estávamos com esse projeto e que a gente ia se desligar mesmo. Já era uma decisão como família. Uhum. E o Daniel falou, como família, nós todos vamos. Agora vocês são livres. A igreja vai continuar aqui. Sabe? A instituição Quadrangular ia continuar lá com as atividades no prédio. Exato. E tal, para quem quisesse ficar lá, congregar, ok.
Eles que tinham ajudado a construir, né? Uhum. Então, como é que você vai entregar assim? Não, É. ficar. Então, aí, quando ele comunicou ao nosso presidente, ele falou assim, aí o pastor Rocha falou assim, não, então vocês têm que sair logo, imediatamente, porque ele queria pelo menos mais um mês para concluir a reforma. Ele falou, não, então vocês saiam logo, que eu já vou botar outro pastor aqui. Isso foi numa terça, aí no domingo nós comunicamos A a igreja. toda a igreja a nossa decisão, e nós falamos, nós já temos um lugar, já conversamos com nossos obreiros, com nossos líderes, e nós vamos, domingo que vem vai ser a inauguração lá. Aí foi a mesma história, vocês são livres para ficar aqui, ou ir conosco, vocês Uhum. escolhem, né? E quando chegou no domingo lá, né, na inauguração, tudo precário, né? Mas nós tínhamos que ir. É igual fugir do Egito, tem que fugir, não olha nem para trás. E aí tava todos lá. Acho que ficou umas 6 ou 8 pessoas. Todos Todo mundo. lá conosco. Promessa. É. Foi maravilhoso. A igreja Nova Era, não, Nova Era não. A primeira nasceu, foi com 18 membros. Foi. Lá no Parque Oeste. Isso. É. O Céu na Terra. Nem lembro, né? Batizei tudo. Meu primeiro batismo foi 12 pessoas. Foi a maior vitória, né? Eu batizei. Um mês depois que abriu a sala, eu batizei 12 pessoas. Foi lindo. Dos novos convertidos, nem eram membros, né? Os proféticos. Bebês, 12 nenéns, né? E agora, com 5 anos, nós já estamos passando por uma reforma de ampliação. Aí então a comunidade Céu na Terra começou com quantos membros? Porque lá nós tínhamos uma média de 400 Uhum. membros frequentando. E começou com Ficou 8 muitos. para trás, né? 392. E foram E começando assim, todos. eu, pelo que eu sei, eu não estava nessa época, né? Mas pelo que eu sei, os que ficaram era realmente porque não tinham possibilidade de locomoção, né? Não é porque não quiseram ir, é porque para eles não era muito difícil. Difícil. Exatamente. Como que foi o nome Céu na Terra? Isso foi de Deus, né? Um dia nós estávamos lá, a gente já estava no planejamento de mudar, e eu lembro direitinho, o Daniel estava do meu lado, sim. Eu acho que o Alexandre estava ministrando. Aí ele chegou no meu ouvido e falou assim, a nossa igreja vai ser Céu na Terra. Foi, assim, muito Deus colocou no coração dele. Céu na Terra achei estranho, Mas tá, deixa eu só perguntar. Isso aí foi antes de conversar sobre a mudança? Ou já a no gente meio já da tinha plano. já tinha plano de... Já estava tudo bem. Mas O nome veio antes. antes de alugar o galpão. Prédio. Antes de alugar, já estava no planejamento ali. Já tava O nome. o nome. Hum. Aí foi trabalhando isso e deu o que deu. Hoje Uhum. a gente entende que é um outro sentido que Deus deu para ele. Eu achava que era só mais um nome, né? Uhum. Mas não, era um nome que Deus já tinha, né? Tem todo o É muito relevante, tem tudo a ver com a cultura da comunidade mesmo. Não é um nomezinho bonito, um nome gospel, né? Que as pessoas põem e tal. Mas tem a ver com os valores, com a cultura, com o que a gente acredita como o evangelho, né? É muito forte isso. Até o símbolo, né? Sim. tudo. É. Até quando eu como, eu falo, é o céu no prato. É em todo lugar. Aqui, né? O pôr de céu. Pode ser, exatamente. Foi muito lindo. Eu sei que a senhora é cheia de planos, né? Tem algum plano aí que a senhora pode falar aqui pra gente? Contar aqui. Em off aqui, baixinho, ó. pode ser Tem baixinho. quase ninguém ouvindo. Não, assim, tem ideias, né? As minhas ideias, elas nunca morrem. Mas agora eu estou muito focada na Prisco. E se Deus permitir que eu viva, eu quero fazer um trabalho, assim, de grande importância para a comunidade carente. Eu vejo muitas necessidades ainda na igreja e que a Prisco pode fazer, né? Nós queremos expandir muito na área do esporte. Assim, muita coisa, a assistência à terceira idade que nós não temos, assistência mesmo de verdade, né? Não é só de nome. Não é demagogia, Não, né? Que muitos enfim, fazem. É muita coisa, é inglês. Eu vou pensando, eu falo com a Bruna, que é a diretora do nosso mercado, falo, Bruna, nós vamos fazer isso, isso. Então as ideias não param. Se eu viver mais 150 anos, ainda vai ter ideia para vocês fazerem. Olha aí. E as futuras gerações. Foi intimado, viu? Inspira, né? Uhum. Coisa boa, né? Ai, gente, eu não acredito. Já tá acabando?
Eita, Ah, poxa. não, esses Elvis acaba comigo, viu? Ah, não, por que você fala Não. esse trem? Uai, porque tem que falar. Sobra pra mim, né, pastor? Só. Mas assim, são tantos ensinamentos. Com certeza, inspirações. uma história linda, né? É. Meu Deus. Pastora Graça, quem está nos assistindo ou nos ouvindo, que gostaria de ajudar numa associação que seja de fato séria, como é a nossa Prisco, como que a pessoa pode ajudar? Nós temos o nosso Instagram, né, da Prisco, pode olhar lá o nosso trabalho e, enfim, colaborar. Nós estamos concluindo nosso estatuto já está pronto, reformado, a nossa diretoria, e abrindo uma conta bancária, porque a nossa maior dificuldade em pedir ajuda, hoje em dia o povo prefere dar o dinheiro do que dar as coisas, é porque nós ainda não temos uma conta oficial da nossa igreja, mas eu acho que hoje essa conta já foi aberta, né, pelo nosso grupo. Conselho, né? E também, além do Instagram, também tem o contato da Secretaria da Comunidade. A gente vai colocar aí Céu na Terra, pode ir. para procurar, é só direcionar. Olha, isso aqui eu quero direcionar para Prisco. Você vai ser bem informado lá. É porque, na verdade, a comunidade Céu na Terra e a Prisco só são CNPJs diferentes, sim. por causa de funcionar, enfim, e ganhar auxílio, mas nós precisamos de muitas coisas, voluntariado, né? Precisamos, assim, foi numerar aqui e não termina. É um campo muito fértil, né? Um campo muito- missionário muito vasto, né? Muita coisa Maravilhoso. para fazer. E assim, né, a gente que acaba fazendo ação social, quanto mais a gente entra nesse mundo, mais a gente vê as necessidades. Né? E assim, e quem ganha mais é quem faz, quem doa, né? A gente recebe muito mais do que as pessoas que são ajudadas, não tem jeito, né? Quem leva, volta maravilhado. Com certeza. Se sentindo assim, que fez realmente o que a igreja ensina. Porque às vezes, não sei se ainda, o pastor traz uma palavra e te incentiva a levar o evangelho, você fala, na sua empresa e tal, e você fica assim, mas como é que eu começo? Aí quando você vai levar uma cesta para alguém, você lê a palavra, você ora e você ouve, porque na verdade as pessoas estão precisando mais serem ouvidas do que receber alimento. E quando aquele grupo vai, né, você já foi, né, se você escuta a pessoa e ela pode compartilhar, e a primeira coisa que elas perguntam, vocês são de qual político, né? Então já essa parte aí já é partido, né? De qual partido. Não, nós não estamos aqui partido de Cristo. E é muito bom, a pessoa ela se sente muito importante no reino, quem faz, né? Quem vai e leva. E outra, né? Uma opinião minha, óbvio, né? O que eu observei? Que às vezes no dia a dia a gente tá tão chateado, bravo, fica aborrecido. E aí quando você chega numa família extremamente humilde, você vê com todas as dificuldades a pessoa te recebe rindo, abraça, aí você olha assim e fala, cara, eu não tenho problema assim, né? Então, de fato, também faz você refletir. Com certeza. Eu acho que todo mundo deveria fazer. Toda a participar. igreja. Eu acho que todo mundo deveria. Mas vai chegar a hora. Amém. Nossa. Porque o próprio Jesus nos ensina isso, né? O evangelho ele não é pregado só com palavras e com atitudes, na verdade, né? Então, o próprio Jesus pregou o evangelho fazendo, né? Não foi dizendo, foi fazendo. Eu costumo dizer muito isso. Se você ler a Bíblia toda, você não vai encontrar nenhum versículo Jesus dizendo, eu te amo. Né? Ele não disse isso para ninguém, mas todos que chegaram até Jesus, todos que tiveram contato com Jesus, saíram de lá com a certeza de que foram profundamente amados por ele. Por quê? Porque Jesus não amava com discurso, ele amava com atitudes, com olhar, com atenção, com amor e com a própria vida, né? Jesus finalizou ali a sua mensagem de amor com os seus braços abertos, né? Exatamente. Pastora Graça, agora vai ficar difícil essa, viu? Eita, bom. Se a senhora pudesse escolher uma mensagem para divulgar aí para todas as pessoas da Terra, qual que seria? Eita. Levar aquilo que Cristo falou no coração, não falar só que você é inspirado, mas que você também é uma pessoa que inspira outros, né? Entender, é uma palavra que é forte no meu coração, que seja de todos. Nós somos reconciliadores do mundo com Cristo. Nós somos o elemento que nós vamos sim trazer o mundo para Cristo através
das nossas atitudes, através daquilo que fazemos. Então, vá mesmo. Eu falo sempre pro pessoal que leva a cesta, você é instrumento de Deus naquele lugar. Então, quando você entender isso, que você é instrumento de Deus, de verdade mesmo, não só de palavras, aí vai ficar tudo bem, né? Vamos ouvir, né? Somos embaixadores do Reino de Deus. Que honra, né? Que honra. É forte isso, né? Você É. pensar nessa ótica. Eu sou um representante de Deus aqui na Céu. Terra. Sou um representante do céu na Terra, né? Isso é sério. É isso. Meu Deus. Que forte, hein? É. Olha só. Eu vou já ceder a palavra para que eles façam aí os finais. Mas eu queria comunicar a você que hoje nós estamos chegando ao fim aí de mais uma temporada. Nós vamos tirar um período aí de férias, pouquinho, né? Um período merecido, diga-se de passagem, né? De descanso, mas mais curto, tá? Um período curto, que a gente não aguenta ficar mais longe de vocês, viu? Vocês nos Isso aí. deixaram mal acostumados. E nós vamos aproveitar também até para que nós possamos planejar aí uma nova temporada e trazer aí algumas novidades. É verdade. E aí você aproveita então esse tempo aí para assistir os episódios que você ainda não assistiu, para reassistir os episódios que você assistiu, que te marcou. Então, você vai ter um tempo aí para maratonar. São mais de 20 episódios. 20 Com episódios. muita coisa boa, muita coisa preciosa, com muito ensinamento, com muito testemunho, com muita risada, com muita profundidade aqui, com coisas maravilhosas. Não dá nem para falar aqui, né, as coisas que foram trazidas para essa mesa aqui, que realmente foram coisas do céu. Então, aproveita esse tempo para maratonar com a sua família, com seus amigos, manda link. A gente vai continuar, é lógico, nas redes sociais, a gente vai continuar, né, Elvis? É isso aí. Antes de falar das redes sociais, o quanto que eu aprendi, chorei também. Chorou, né? Essa Olha aí, temporada, o tamanhozão do homem chorado. Que que os ogros também amam, também sente, né? Não deixe de seguir no Instagram oficial, pode ser oficial, porque lá você vai ficar por dentro de tudo que nós já fizemos e de algumas novidades que vai vir. Então, não deixe de nos seguir lá. É verdade. Então, ó, beijão no coração de vocês. A gente já tá com saudades, mas é só um tempinho curtinho, tá? É só um tempinho mesmo pra gente sentar, né? Orar um pouco mais, ver novas coisas, possibilidades, descansar um pouquinho, curtir a família, curtir, né, as noites de quarta-feira e tal. E logo, logo a gente volta, vai ser bênção, tá? A gente vai voltar com tudo. A terceira temporada vai ser indescritível. Vai ser melhor que. É uma melhor Como que a tem que outra. ser, né? Sempre melhor do que a outra. Sim. E a gente fecha hoje com chave de ouro, né? Essa temporada com a nossa matriarca. Você vê, aqui. até isso, Deus. Com certeza, olha o prepara, capricho de né? Deus, né? Olha só Meu Deus. como a gente está encerrando essa temporada com uma história lindíssima, né? Com um testemunho inspirador. Eu falo isso para ela e é sempre, não é aqui porque eu tô aqui no microfone, mas eu falo o tempo todo para ela que ela é uma referência. Pastora, você é uma referência, nos inspira, você nos ilumina, realmente nos irradia com essa paixão pela obra, com esse encargo. É muito bonito ver a sua vida, é muito bonito ver o que Deus faz na senhora, na sua família. É muito bonito ver o legado que a senhora está construindo, é muito bonito ver seus filhos caminhando, Os netos. os netos agora caminhando, servindo com paixão, fazendo de maneira natural, né, de maneira apaixonada mesmo, é aquilo que Deus propõe para cada um deles como igreja. É muito bonito tudo isso, viu? Parabéns, sua família é linda. O que Deus faz na vida da senhora é lindo e isso acaba nos afetando de maneira positiva, né? Muito bom caminhar com a senhora. Que Deus dê mais uns 200 anos. Sim. É isso. Pastora Graça, depois do que Douglas falou, não tenho o que eu falar, é só agradecer mesmo, que Deus continue abençoando, dando muita saúde, paz e que a gente possa realizar aí todas as ideias e o que Deus colocar no seu coração. Deixa aí um recado para quem nos assistiu, quem nos ouviu. Então, continue assistindo aí, gente, é muito edificante e produtivo, mas o meu recado se eu te inspiro, faça melhor, pelo menos 10 vezes melhor, né? E não tem limite de idade, não tem limite cultural, não tem, é querer, é se jogar, porque trabalhar para esse reino, né?
prol desse reino para Jesus é muito gratificante. Hoje eu colho os frutos de uma vida de superação, sempre falando para você que tudo que eu passei de dificuldade, daria uns 3 episódios desse, foi para me fortalecer, foi testemunho de que Deus nos faz superar, saltar muralhas, e é isso. Mergulha mesmo. Mergulha no profundo e vai, porque Deus está lá. Ele nunca vai falhar, e ele nunca falhou. E hoje eu vivo assim, plenamente, né? E finalizando, vem para Prisco comigo. Olha só, 75 anos ainda estou lá, e você, quantos anos você tem? Olha aí, ó, já ficou a intimação aí, viu? Vai lá no Céu na Terra e me procura. Já se voluntaria lá, se você quer caminhar mais perto da pastora Graça, é a oportunidade, né, de andar pertinho, de aprender. Intimação / ofício. Convivocado, viu? Você foi convivocado. Exatamente. Amém. Olha só, eu não poderia também de deixar aqui de agradecer o Estúdios Fábrica, toda a produção aí em nome do Jorge Honorato, pastor Daniel, Juliano. Nós, como o nosso pastor fala, né, ninguém faz nada sozinho, então nós temos aí uma equipe que nos apoia aí, e dia a dia nós estamos sempre discutindo, procurando melhorias. Com certeza, com certeza. Todos os episódios, desde o primeiro, eu acredito que você vai concordar comigo, todos os episódios foram feitos com excelência, né? A gente nunca entregou nada meia boca de qualquer jeito, foi tudo bem feito, tudo feito, sabe, com muito empenho, com muito amor, com muito capricho. E é lógico que eu e o Elvis aqui ficamos com a parte mais fácil, que é sentar na cadeira aqui e ficar conversando piada aqui, né? Se não fosse essas pessoas citadas aqui pelo Elvis, se não fosse o Jorge, meu nobre, cara, te amo muito, obrigado por tudo que você tem feito por nós, pelo privilégio que você está nos dando, né, da sua companhia, da estrutura que você tem colocado aí à disposição do reino de Deus. Se não fosse o Juliano, um cara que chegou aí com tudo, né, trazendo muita coisa boa, muito conhecimento, muito aplicado, um cara muito interessado em fazer as coisas acontecer. Se não fosse o nosso pastor que sonhou com a gente, né, que topou esse desafio, que nos abençoou e falou só vai. Puxou, né? A mãe, né? Puxou a mãe, tem para quem puxar, né? Todo o time, né? Toda a comunidade, que tem nos assistido, compartilhando, toda a audiência linda, né? Eu tô falando do Jorge, mas tô falando de toda a equipe que tá por trás disso, todos que nos ajudaram, enfim, cara, vocês são incríveis, né? E a gente tá aqui por causa de vocês, e é o Senhor que nos sustenta, e é Ele que vai recompensar cada um de vocês. Muito obrigado mesmo. Tá parecendo até despedida, né? Mas não é. A gente tem que honrar mesmo, é férias. Isso aí. Não tem nada a ver com despedida, tá bom? Mas é porque a gente precisa honrar essas pessoas que não aparecem aqui. É isso aí. E eu vou fazer um pedido para você. Lá no nosso Instagram, você tem que participar conosco. Então deixe lá, mande uma mensagem lá, quais que são os temas que você gostaria pronto. De vir aqui, já né? Aproveita aí, já fala, eu não ouvi falar sobre isso, então quero ouvir de novo aquele outro assunto e tal. A gente vai pensar, trazer novos convidados, novas propostas, né? Vamos conversar, vamos construir isso juntos. Isso aí, então, que Deus abençoe você, sua família. Vá, vence e volte. Tchau. Tchau, gente. Deus abençoe.